forte é o nosso Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ao verso de número 18, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nunca um texto foi tão necessário e tão importante nas nossas vidas como esse. Um tempo de tristeza, perca de sonhos, de expectativa. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos traz essa mensagem de encorajamento. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, nossa carne adoeça, se cansa, seja tomado por corrupção que gera até a morte, né, que gera adoecimento físico, chegando a culminar inclusive na morte física, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, o que está dentro de nós, semente santa, o Espírito de Deus se renova a nossa vida dia após dia. Ele fala ainda, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Aquilo que nós passamos, ainda que seja um tempo de tribulação, já tem um ano que nós estamos nessa tribulação do vírus que veio sobre toda a terra, sobre todas as nações, ainda que nós passemos por isso, diz o texto, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, não fixando os nossos olhos naquilo que nós estamos enxergando de sofrimento, de dor, mas nos atentando naquilo que nós não vemos, mas cremos. Não vemos com os nossos olhos físicos, mas cremos com o nosso coração e com a fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então, que Deus esteja nos abençoando, que você seja encorajado por esta palavra que o Senhor tem dado a nós, a sua igreja. Irmãos, hoje nós vamos estar dando um estudo, dando sequência à nossa fala de semana passada, que estava concentrada sobre a questão de sermos pessoas que tenhamos paz em meio às situações difíceis. Nós estaremos estudando sobre uma outra sequência, um outro texto, baseado lá na Epístola de João. Eu quero, então, ler com os irmãos 1 João, capítulo de número 3, capítulo 2, verso de número 15 ao verso de número 17. Então, 1 João, capítulo de número 2, verso 15 ao verso 17. Abra aí a sua Bíblia, onde você estiver, ou o seu celular, e eu vou estar lendo o texto da palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mundo passa, o mundo passa. Irmãos, portanto, nós vamos estar falando sobre a base bíblica. Falamos semana passada a base bíblica da paz e a base bíblica da alegria. Nós vamos estar tocando nesse assunto nessa oportunidade. A paz e a alegria se caracterizam por uma vida cheia da presença do nosso Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas em algumas circunstâncias nós temos que estar atentos, porque pessoas, situações e coisas podem
tentar roubar a nossa paz, a sua paz. E você tem então o desafio de manter uma vida com Deus, para que através dessa sua vida com Deus você possa enfrentar todos esses obstáculos que podem tentar roubar a sua paz. Tá? Então, quero estar falando sobre isso. Alegria, contentamento. Mas esse contentamento é um contentamento em Deus. Essa satisfação é uma satisfação em Deus. Esse entusiasmo, essa euforia é uma euforia em Deus. A alegria se constitui como uma das virtudes do Espírito Santo. No entanto, em Gálatas, capítulo de número 5, nós temos a descrição que um dos frutos do Espírito é a alegria. E como nós vimos semana passada, algumas coisas podem tentar roubar essa alegria. E aí, dentre elas, nós vimos em relação à paz, e agora em relação também à alegria, são as mesmas características que tentam roubar de nós essa alegria. As circunstâncias da vida, coisas que acontecem com você, coisas que acontecem à sua volta. Como, por exemplo, nós não temos como dizer que esse é um tempo de alegria, né? Doença, morte, pessoas em estado emocional fragilizado, pessoas com fome, pessoas perdendo emprego, muitas coisas que se estão tentando, nessas circunstâncias, roubar a alegria. Nós temos situações em que pessoas podem se interpor entre nós e tentar, de alguma forma, serem aqueles que podem falar ou fazer coisas que roubam a nossa alegria. Certamente, às vezes, a gente escuta coisas que pessoas dizem que nos deixam machucados, que nos deixam feridos. Isso pode vir de um cônjuge, pode vir de um filho, isso pode vir de um amigo ou de um inimigo, pode vir de qualquer pessoa, né, de uma autoridade, um governante, uma fala que nos aborrece e que pode, de alguma forma, ser usada para roubar a nossa alegria. E temos também coisas, ou porque gostaríamos de ter e não temos, ou porque temos e perdemos, né? Coisas que às vezes podem acontecer na nossa vida, bens materiais que você pode ter adquirido, e de repente alguma coisa que você teve que abrir mão daquilo, perdeu aquilo, alguém roubou, alguém tirou, ou coisa que você ansiou muito, ou tem ansiado muito e não tem conquistado essas coisas. Então, essas situações podem interpor-se entre nós e nosso Deus, na tentativa de roubar a nossa alegria. Aí, se nós olharmos aquilo que as Escrituras vão nos ensinar sobre a nossa vida com Deus, ela vai chamar a nossa atenção, baseado naquilo que a Bíblia nos ensina, que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, né? E pelo contrário, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aí Paulo vai nos ensinar que quando nós pensamos e buscamos o pendor, nós nos inclinamos pelas coisas da carne, nós vamos colher tristeza e morte. Mas quando nós nos inclinamos para as coisas do Espírito, nós vamos desfrutar de vida e paz. Nós temos essas descrições, Romanos capítulo 8, verso de número 6. Então, o que nós podemos aprender biblicamente sobre alegria? A Bíblia nos ensina, lá na Epístola de João, capítulo 2, verso 15 ao verso 17, que lemos: não ameis o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, e aquilo que o mundo oferece passa. E dentre as coisas que o mundo oferece, é a ideia dessa alegria. Mas é uma alegria
passageira. Tudo quanto o mundo oferece, inclusive a alegria, é passageiro, é de curta duração. Alguém que procure a alegria em outra pessoa, ou numa circunstância, ou numa coisa, logo descobrirá que esse tipo de alegria é superficial. E, gente, como temos a facilidade para depositar a nossa confiança, né, nessas questões em pessoas. Certamente você já deve ter se decepcionado muito com pessoas que você tinha uma alta expectativa com elas. Desde parentes, amigos de longa data, ou até mesmo cônjuge, até mesmo um filho, uma filha, um primo, um tio, alguém, né? Ou então circunstâncias que podem ter acontecido, ou alguma coisa, e a gente vai ver que o nosso desejo de colocar a nossa confiança nisso foi frustrado, e essa alegria foi passageira, foi eterna enquanto durou, porque enquanto estava tudo bem, tudo dentro do seu controle, ok, você estava feliz, alegre, mas de repente alguma coisa aconteceu que roubou a sua alegria. Então, a alegria que desse mundo aqui presente, ela é passageira. Ela é passageira. Então você tem que pôr isso na sua cabeça, porque nós sempre desejamos felicitações, dia de aniversário, dia de casamento, né? Nós sabemos que é importante desejar coisas boas, Deus te abençoe, que tudo corra bem, né? Mas nós temos que também ter um senso de realidade que nesse mundo, ainda que tudo esteja correndo bem, muitas coisas serão passageiras. Muitas coisas serão passageiras. Quando as pessoas falham, ou as circunstâncias mudam, ou as coisas nos desapontam, a alegria que parecia irradiar, brilhante, logo desaparece, como bolha de sabão, né? Logo some, como a neblina, o sol vem e some, acabou. A reação típica será voltar-se para o outro indivíduo, ou buscar uma mudança de uma circunstância ou de uma coisa nova para substituir aquilo que se perdeu, ou aquilo que aconteceu de errado, ou a pessoa que fez alguma coisa, e a gente hoje usa muito a expressão do cancelamento. Você cancela aquela pessoa, né? Você deleta dos seus contatos, você deleta do seu coração, não quer ter contato mais, você rompe com o seu casamento, você rompe com vínculos antigos porque alguém te decepcionou, porque frustrou você e você perdeu a sua alegria. Então, gente, num cenário inicial, é isso que pode acontecer. Mas a dimensão bíblica de alegria, ela vai nos ensinar que a alegria proposta pela palavra de Deus, pelo Evangelho, ela vai além de pessoas, de circunstâncias e de coisas. Ela vai além disso. Vai além disso. Então, nós vamos ver exatamente esse aspecto. Alegrar-se, gloriar-se, exultar, estar satisfeito, deleitar-se. É um termo multiface, usado numa variedade de circunstâncias. A alegria resulta sempre de uma causa definida. É o fundamento da alegria em cada situação que determina se ela será uma alegria permanente que agrada a Deus ou uma alegria passageira que agrada ao eu. Então, nesse conceito breve aqui, a gente tem que fazer a separação dessa alegria do mundo para que me satisfaça e da alegria que é possível ter em Deus, que extrapola essa alegria oferecida pelo mundo. A reação típica será voltar-se para outro indivíduo,
quando nós perdemos essa alegria, buscar uma mudança de circunstâncias e aí também a questão de buscar coisas novas. A alegria resulta sempre de uma causa definida, como nós falamos aqui. Por exemplo, conquanto seja possível alegrar-se com a desgraça alheia, calamidade, a injustiça, o pecado, trata-se de uma alegria que busca a autogratificação e desagrada a Deus. Eu vou dar exemplo aqui do texto bíblico, daquilo que ele está dizendo, que é uma alegria errada. Por exemplo, Salmos 35, eu vou ler aqui, verso de número 26, Salmos 35, 26, diz assim: envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal, cubram-se de pejo e de vergonha. Essa é uma alegria que não deve acontecer conosco, nos alegrar pelo mal do outro, nos alegrarmos porque está acontecendo alguma coisa ruim com alguém. Nós temos também a descrição de Provérbios, capítulo 17, verso de número 5. Provérbios 17, 5 fala assim: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, parece que é um texto que, se a gente aplicar nos dias de hoje, se a gente olhar, tem gente que está celebrando porque tem gente morrendo de Covid. Tem gente que está celebrando porque as decisões governamentais estão dando errado, porque com isso alguém pode tirar proveito posteriormente. Então, se alegrar pelo insucesso do outro, ou se alegrar por uma certa situação de calamidade, isso é pecaminoso. Essa alegria nós não podemos ter. E é o que nós podemos destacar aqui, que é uma alegria que está associada à desgraça alheia. E aí eu posso dizer, até como um profissional de saúde mental, que isso tem um tom de psicopatia. O psicopata é que quer ver a dor do outro, e quer ver o sofrimento do outro, e ele se alegra com isso, ele fica com uma satisfação interna, porque ele tem prazer quando o outro está passando uma situação ruim, porque ele não tem sentimento. Desprovido de sentimento, ele se satisfaz com a dor do outro, com a calamidade do outro. Esse tipo de alegria, gente, não deve passar na mente de nenhum crente. Nenhum servo de Deus deve desfrutar, deve ter isso. Então a Bíblia, ela condena. Eu posso citar outros textos, Tiago capítulo 4, 1 a 9, 1 Coríntios 13, 6, que chama a atenção desse tipo de alegria perversa, que alguém se alegra pelo insucesso do outro, alguém se alegra pela dor do outro, alguém se alegra pela calamidade, alguém fica contente porque o outro está mal. E, gente, às vezes pode acontecer isso conosco, quando a gente, de maneira sutil e pecaminosa, fica desejando que o outro sofra e que com isso a gente se sinta melhor. Isso não é de Deus, isso é pecaminoso. A alegria permanente, ela vem de Deus, e deve ser alicerçada e firmada nele, no caráter de Deus e nas suas obras. Tenho aqui os Salmos de número 9, vou ler aqui Salmos 9, Salmos de número 9, verso de número 2, vou ler aqui o texto, que diz assim a palavra do Senhor. Salmos 9, verso de número 2. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. O salmista, ele está falando aqui, olha, que vai alegrar no Deus Altíssimo, o caráter desse Deus Altíssimo. Esse Deus Altíssimo é assim. O Salmo de número 37, verso de número 1,
aliás, digo 31, verso 7, tá? Corrigindo aqui. 31, 7 fala assim: eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. Ou seja, o salmista está falando que ele vai se alegrar e vai regozijar na bondade de Deus. Isso faz parte do caráter de Deus. Essa alegria, nós temos que ter, nós precisamos dela. Então, essa alegria está associada aos atributos de Deus. E aí nós conhecemos a natureza de Deus, nós nos alegrarmos em Deus. No Salmo de número 31, 21, vou ler aqui também, Salmos 33 e 21, tá? Os olhos embaraçam aqui, a gente confunde. Salmos 33, verso 21, diz assim: nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. 3 versículos que falam da natureza de Deus, e nesse último, o santo nome de Deus, caráter de Deus, que nos faz, nos estimula a nos alegrarmos nesse Deus em quem confiamos. Então, irmãos, pelo fato de Jesus ser plenamente Deus, e nunca mudar, a alegria permanente vem dele. Jesus é o mesmo ontem, hoje, e o será para sempre. Hebreus 13, 8 diz isso. Já que ele é o mesmo, nele, Jesus, nós podemos ter essa alegria permanente. Se os nossos olhos estiverem fixos nele, se o nosso coração estiver voltado para ele, e aí ele nos oferece a salvação e ele providenciou a verdadeira alegria. Onde é que nós podemos encontrar base bíblica acerca dessa alegria? Texto de 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso 4 ao verso 10. Vou ler o texto aqui, porque nesse estudo bíblico é importante frisar aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que a gente pensa. Então, o que a Bíblia diz? 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 4 ao verso 10. Porque vai nos ensinar que há circunstâncias às quais nós podemos ter momentos difíceis, mas esses momentos difíceis não podem roubar a nossa esperança, a nossa paz e a nossa alegria. O que diz o texto? Vou ler aqui na íntegra. 2 Coríntios 6, 4 a 10. Pelo contrário, Paulo dizendo: em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Se você observar a descrição de Paulo aqui, irmãos, ele fala das mais variadas situações da vida que podem trazer a nós ou sofrimento físico, ou sofrimento emocional, ou sofrimento espiritual, de opressão, e que com isso, a despeito de toda e qualquer situação, ele não sucumbiu, ele não caiu, ele não foi derrotado a ponto de viver debaixo de uma tristeza profunda. Muito pelo contrário, ele viveu a alegria que vem do Senhor nosso Deus. Ele cita todas essas questões: açoites, prisões, vigília, jejuns, pureza, na palavra da verdade. Ele fala na honra, na desonra, várias situações as quais ele passou e que nada disso tirou dele a alegria. E ele conclui esse parágrafo dizendo:
entristecidos, mas sempre alegres. Sempre alegres. Algo que eu aprendi com um dos meus professores de seminário. Ele dizia o seguinte, que um pastor ele tem que ter sempre o coração alegre. Porque ele lida com muitas tristezas, com muitas dificuldades das famílias, das pessoas, quer seja do próprio rebanho, quer seja do cenário que o mundo tem, e ele como um pregador, né, o pastor como um pregador, como aquele que apacenta as ovelhas, ele tem que ter essa alegria. Eu guardo isso no meu coração, irmãos, porque eu sei quanto, de fato, muitas coisas podem tirar de nós a alegria. E o quanto nós precisamos estar equilibrados e fortalecidos de maneira tal que não tenhamos essa alegria roubada. E aí Paulo reitera na sua palavra, entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecidos. Há muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Gente, palavra de Deus. Aí, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, 16, vai dizer, olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, irmãos, a sua experiência de alegria verdadeira, ela vai acontecer por meio de Jesus, visto que Jesus venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou, como nós cantamos aqui no início do nosso trabalho, e ele tem uma verdadeira alegria. Você se lembra lá que na conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, aquela mulher, ela estava colocando a sua confiança nos relacionamentos, pessoas. E você vai ver que Jesus fala assim, ó, 5 maridos tivesse e esse que você tem não é seu. Você nunca está satisfeita em relacionamentos. E esse que você está não vai te satisfazer também. Aí no final da conversa, ele vai falar que todos quantos crerem nele, no seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus naquela hora conversa com aquela mulher e fala assim, olha, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, a água que eu tenho para te dar vai ser como um rio a jorrar rios de água viva. Porque aquela mulher estava colocando a sua expectativa de alegria em relacionamentos. Nós temos Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. E quando Jesus vai encontrar com Zaqueu, Jesus vai até a casa dele, posterior àquele momento que ele vê Zaqueu em cima de uma árvore, e chama Zaqueu, vai até a casa dele e conversa com Zaqueu, e a conversa que Zaqueu tem com ele é uma conversa tão profunda que Zaqueu se sente constrangido em permanecer da forma como estava, como um cobrador de impostos, roubando dinheiro das pessoas, tirando das pessoas, a ponto que ele fala, olha, aquilo que eu tirei, Jesus, eu vou devolver, vou restituir 3 vezes mais daquilo que eu tirei das pessoas. Porque Zaqueu tinha alegria posta em quê? Posta em coisas, dinheiro. Outra pessoa que passou por situação assim, o jovem rico. Mas esse, até então, na conversa que teve com Jesus, não demonstrou que mudaria de comportamento. No entanto, ele sai triste porque Jesus confronta, mas ele entende que a alegria dele era a riqueza. Nós temos aí, na própria tentação que Jesus passou, né, se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Se és filho de Deus, tudo te darei se prostrado me adorares. Jesus é tentado em todas essas coisas e não sucumbe, não cai a nenhum tipo de tentações como essas. Por isso, gente, Jesus ele tem autoridade para nos oferecer a alegria. Em João 10, ele vai dizer, olha, que ele veio nos oferecer a vida
em abundância. O diabo vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. E Jesus fala que a proposição dele é oferecer uma vida abundante para nós. E essa vida abundante advém daquilo que faz parte da natureza dele, que também está relacionado à alegria. Tá? Então isso aqui é muito importante. E aí Paulo, na sua doutrinação, na teologia paulina, ele vai falar lá em Romanos 14 acerca do reino de Deus. No Velho Testamento aguardava-se o Messias. Chegada de João Batista anuncia que o reino de Deus estava próximo, e o reino de Deus estava associado ao nascimento de Jesus, seu ministério. Jesus, quando está pregando no início do seu ministério, também fala: o reino de Deus chegou até vós. Ele era o príncipe anunciado por Isaías, o príncipe da paz. E esse Jesus que veio, ele veio instaurar o reino de Deus. Aí Paulo, na construção bíblica e teológica, vai falar que o reino de Deus não é bebida. Eu vou beber para me alegrar. Eu vou beber para me satisfazer. Não é comida, eu vou encher a minha barriga de comida boa para me alegrar. Ele fala que o reino de Deus não é nada disso. Mas o reino de Deus é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, 17 fala isso. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, um belo prato, um excelente prato à minha frente, onde eu vou degustar desse alimento. Não são os vinhos, não são as bebidas alcoólicas, né? Não é nada disso. O reino de Deus não é isso. A alegria do reino de Deus é uma alegria que vem da ação do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus na sua vida, na nossa vida, né? Nos lembrando de textos do Velho Testamento, quando Neemias estava ali pregando e pegando na massa também, junto com o povo, para restaurar o muro. Em 52 dias eles restauraram o muro, mas antes de restaurar o muro, Neemias teve que dar uma palavra para o povo, porque o povo estava sem ânimo, desanimado, triste, cabisbaixo. E Neemias fala: olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10 fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria é a força de Deus para a sua vida, para a minha vida. É a alegria no Senhor. Sem essa alegria, nós ficamos frustrados. Nós temos também a descrição bíblica do Salmos 16:11, que fala: na tua presença a plenitude de alegria. Salmos 16:11. Senhor, na tua presença tem plenitude. O que é plenitude? A palavra plenitude na língua grega é a palavra pleroma. Pleroma. A palavra pleroma nos dá a ideia de algo pleno, completo. Se eu tivesse aqui, né, eu tenho aqui um copo d'água. Esse copo ele não está totalmente cheio. Ele tem uma bordazinha aqui, talvez você não consiga ver, mas ele não está cheio. Ele estaria pleno se tivesse quase que transbordando. A ideia bíblica, irmãos, é que o Senhor, nosso Deus, nos conceda a graça para que nós estejamos transbordando, plenos. Não é um copo com pouca, não é pela metade, não é quase cheio, pleno, é transbordando. É exatamente essa ideia que nós precisamos ter dessa alegria, transbordando de alegria. E a Bíblia nos ensina isso, né? Salmo de número 16:11, na tua presença a plenitude de alegria. A Bíblia nos ensina também, Romanos capítulo 5, verso 11, não apenas isso, mas também nos gloriemos em Deus. A palavra gloriar aqui é o sentido de nos alegrarmos, de nos contentarmos, de sermos satisfeitos em Deus, estarmos plenos em Deus. Já tive a oportunidade de estar em Moçambique e sabemos que o continente africano é o continente mais pobre do mundo. Mais pobre do mundo. Eu estava ali em um culto em Chiparango, Moçambique.
nos arredores de Maputo. E eu fui participar de um culto, onde esse culto não foi num templo como o nosso aqui. O culto foi debaixo de uma árvore. E tinha um grupo de pessoas que estavam ali para cultuar a Deus. Eu estaria levando a palavra naquela hora. E eu fiquei muito movido, porque eram pessoas assim, paupérrimas, que não tinham absolutamente nada. Traziam consigo uma madeira, uma palha, uma esteira, ou então pedras, e eles assentavam ali, ou então no chão, para ouvir a palavra e para cultuar a Deus. E à medida que nós iniciamos o culto, a missionária Madalena iniciou o culto, e ela começou com cânticos, e, gente, aquele povo cantava com tanto fervor, com tanto vigor, com tanto entusiasmo. Eu tenho isso gravado, eu tenho foto disso. Se alguém quiser, um dia eu posso mostrar. Cantavam com tanto entusiasmo, e eles não tinham nada, até do ponto de vista físico. Eu vi ali gente doente, eu vi ali gente com a roupa praticamente uma roupa muito ruim. Mas o povo, na hora de cantar, na hora de louvar o Senhor, adorava a Deus com uma alegria. Eu falei, Deus, de onde vem tanta alegria? Aí eu é que fiquei reflexivo, eu é que fiquei constrangido, eu é que fiquei envergonhado, porque às vezes a gente não consegue estar contente com aquilo que Deus nos dá. Às vezes a gente acha que a gente tem tão pouco, que a gente não tem tudo que gostaria. E eu comecei a ver o quanto eu tinha muita coisa, e em relação àquelas pessoas que absolutamente não tinham nada, eles estavam alegres apesar de não ter nada, absolutamente nada. Moravam em casebrezinhos, casa feita de barro, uma palhoça praticamente, mas eles tinham Deus, e Deus era motivo da alegria deles. Eu também tenho Deus, eu estava ali como um servo do Senhor junto com eles, mas aprendi muito que nós temos que estar alegres em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Irmãos, já concluindo esse momento, a alegria depende do nosso relacionamento com Jesus, né? Depende do nosso relacionamento com Jesus. No livro de João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 11, do verso 15 ao verso 11, Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos que o quanto eles precisavam estar ligados a Ele, onde ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A partir daí, irmãos, Jesus fala cerca de 11 vezes a palavra permanecer, permanecer, permanecer em mim. O quanto nós precisamos permanecer nele. E ele fala que nós precisamos permanecer nele para que a nossa alegria seja uma alegria completa. Não uma alegria qualquer, não uma alegria passageira, mas uma alegria completa. Ele quer que nós tenhamos uma alegria completa. E neste caso, quando nós olhamos para a descrição do texto, né, Jesus repete, como disse, cerca de 11 vezes aqui, para que essa alegria que nós temos seja uma alegria não de acordo com as circunstâncias, não de acordo com aquilo que pessoas fazem de bom ou ruim, não pelo que temos ou não temos, mas para que essa alegria que Ele nos dá seja uma alegria completa, né? Aí a Bíblia vai nos ensinar isso, que a alegria depende de nosso relacionamento com Deus. Vai depender do nosso relacionamento com Ele, para que a nossa alegria seja uma alegria completa. A alegria permanente vem do relacionamento correto com Jesus
e, portanto, você pode suportar as provações com alegria. No livro de Mateus, capítulo de número 5, das bem-aventuranças, o Senhor Jesus ele vai nos ensinar assim, a palavra dele. Ele fala assim, olha, capítulo 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós. Olha só como é que Jesus encerra as bem-aventuranças. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ele está falando, se alegrem, exultem, adorem. E quando ele nos diz isso, irmãos, é porque Jesus é aquele que pode nos proporcionar essa alegria. Ele tem toda a autoridade para nos conceder isso. E ele nos concede essa alegria mediante a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E ele nos faz desfrutar dessa alegria à medida que nós conhecemos a palavra dele. Paulo vai nos ensinar em Filipenses, capítulo de número 3, verso 1, e capítulo 4, verso 1, eu vou ler esses textos também, que nos remetem a esse momento que Paulo está ensinando para a igreja de Filipenses. Né? Ele está dizendo no capítulo 3, verso 1, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está dizendo, gente, eu não preciso escrever de novo para vocês, porque eu já falei com vocês têm que ter alegria. E alegria em quem? No Senhor. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então, não é alegrar com pessoas, não é alegrar nas circunstâncias, não é alegrar por coisas, mas alegria no Senhor. Alegrar com pessoas é passageira. Cada um de nós aqui, aqueles que porventura forem casados, vão estar casados 60, 70, 80 anos, mas esse contentamento com a esposa, com o esposo, vai passar aqui na terra, por mais que a gente tenha sido feliz. Né? As coisas que nós conquistamos, um curso, um título, vão passar aqui na terra. Os troféus que nós conquistamos vão passar. Né? As circunstâncias que nós passamos vão passar. Eu passei um tempo de muita luta, muita tribulação, mas aqui na terra vai passar. É por isso que Jesus fala acerca, porque Jesus ele é a fonte dessa nossa alegria. E Paulo está falando, olha, alegrai-vos no Senhor. Né? E aí, quando Paulo fala assim, depois de serem açoitados e ameaçados pela autoridade, os apóstolos regozijaram-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Lá em Atos capítulo 5, Pedro e João, depois que fizeram a cura do coxo, eles se alegraram, porque houve oposição, uma perseguição, porque eles estavam falando do nome de Jesus. Olha, então nós estamos fazendo a coisa certa. Né? E a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, o quanto nós precisamos estar alegres em várias situações da vida. Aí tem momentos das Escrituras os quais você precisa conhecer e falar, eu posso ter alegria no Senhor. Tá? Então, quero estimulá-lo nesses dias. Olhe para cada situação. Se forem pessoas, tenha consciência. Olhe para elas e fale, nossa, ninguém, nem meu filho, nem meu marido, nem minha esposa, ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, vai me proporcionar uma alegria completa. Nenhum deles. Nem nossos governantes, ninguém deles. Segundo, nenhuma circunstância vai ser permanente. Estou passando por uma dor intensa, uma tribulação, perdi a minha alegria completa de viver, de ser. Não. Nenhuma alegria baseada na circunstância, por mais eufórica e positiva que ela seja, ela vai ser passageira. E também coisas podem ser alvos da nossa atenção e nós nos frustrarmos porque temos ou porque não temos. Aí Jesus vai dizer assim, olha, que nós temos que ter tesouros lá nos céus, porque os tesouros da terra, ladrão rouba, traça e a ferrugem corrói. Então a gente pode perder aquilo que de muito valor aqui na terra a gente construiu e colocar o nosso coração naquilo e isso fazer com que a gente perca a alegria. Sabe por quê? Porque a alegria é permanente só em Deus mediante Jesus Cristo. Que você tenha a verdadeira alegria. Como nós cantamos, né? A alegria está no coração
de quem já conhece a Jesus. Que você tenha alegria em Jesus. Vamos orar e assim nós estaremos encerrando o nosso trabalho. Pai Santo, obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra, que edifique, que fortaleça, que construa valores e que traga ao Teu povo o verdadeiro sentido da alegria no Senhor. Ó Deus, oramos pelos irmãos que estão entristecidos, traga-lhes a alegria, que a dor, a doença, a carestia, as privações, as perdas não sejam causa, ó Deus, de perturbações, mas que o Senhor, que é o Senhor da nossa vida, enche os nossos corações e renove a nossa vida com alegria. E tal qual Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e as virtudes do Espírito Santo sejam sobre a igreja e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém.